Vamos abrir o nosso papo matinal, então, com um assunto que está gerando muita discussão entre aqueles que acompanham as notícias sobre a pandemia do Covid-19. A chefe do Programa de Emergências da OMS, Maria Van Kerkhove, disse ontem que a transmissão da Covid por pacientes assintomáticos parece ser rara. Vini, vamos então aos detalhes. Pois é, Paulo, foi uma fala bem polêmica aí da chefe de emergências da Organização Mundial da Saúde, esse programa de emergências. Lembrando, Paulo, que não foi um pronunciamento oficial sobre este assunto. Na verdade, o tema era sobre como a contenção da transmissão da Covid-19 pode ser mais rápida com a localização e o isolamento de pessoas sintomáticas. Mas quando perguntada sobre os casos assintomáticos, olha só o que ela respondeu. A partir dos dados que temos, ainda parece ser raro que uma pessoa assintomática realmente transmita adiante para um indivíduo secundário. Aí ela embasa, Paulo, esse argumento a partir de países com grande capacidade de testagem. Ela diz o seguinte: temos alguns relatos de países que estão fazendo um rastreio de contatos muito detalhados. Então, seguindo esses casos assintomáticos, seguindo contatos, e não estamos encontrando transmissões secundárias. É muito raro. Essa declaração, Paulo, é muito polêmica, e eu conversei até com o infectologista Dr. Jean Gorenstein agora pela manhã, que ele me disse até que depõe contra tudo que está sendo falado sobre essa doença no mundo inteiro, né? Inclusive também, historicamente, sendo comparada com outros vírus parecidos, né? E que tem essa transmissão a partir de assintomáticos também, principalmente por causa da saliva. Mas aí, a chefe do programa de emergenciais da OMS diz o seguinte também, depois ela fala sobre a importância de identificar os sinais de infecção, que se de fato nós acompanhássemos todos os casos sintomáticos, isolássemos esses casos, rastreássemos os contatos e colocássemos esses contatos em quarentena, haveria uma drástica redução dessa transmissão. E se pudéssemos só nos focar nisso, iríamos nos sair muito bem em suprimir essa transmissão. Essa fala também, Paulo, alguns pesquisadores levantaram o seguinte ponto, de que existem as pessoas assintomáticas e existem também as pessoas pré-sintomáticas. Existe uma grande diferença em relação a isso, e essas pessoas pré-sintomáticas são aquelas que não têm os sintomas no primeiro momento, mas desenvolvem depois. E neste primeiro momento em que elas não têm os sintomas, há uma grande capacidade de transmissão. E é muito maior a parcela de pessoas pré-sintomáticas do que as assintomáticas. Aí, a Kerkhove acabou voltando ao Twitter, para explicar melhor o que ela quis dizer com relação a isso, ela reafirmou que realmente existe essa diferença entre os assintomáticos e os pré-sintomáticos, e aí publicou isso que nós estamos vendo aí na nossa tela agora, que é um guia da OMS que foi publicado na última sexta-feira. Nesse documento, tem uma pesquisa, por exemplo, que aponta que a China fez um estudo em que entre 63 indivíduos assintomáticos estudados, havia evidências de que apenas 9, ou seja, 14%, infectaram outra pessoa. Porém, a OMS diz que estudos mais abrangentes sobre a transmissão de pessoas assintomáticas são difíceis de conduzir e que os dados disponíveis até o momento, que tratam da infecção em pessoas sem sintomas, são decorrentes de um número limitado de estudos com pequenas amostras que estão sujeitas a revisões e não podem dizer se eles carregam a transmissão ou não. Ou seja, é um pouco confuso, é um pouco complexo, né, essa história, porque a gente até se baseou esses estudos do isolamento social justamente acerca das pessoas assintomáticas, né? E o presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, até fez um tweet relacionado a isso, se manifestou, onde ele diz o seguinte: após pedirem desculpas pela hidroxicloroquina, agora a OMS conclui que pacientes assintomáticos, a grande maioria, não têm potencial de infectar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente a economia. Paulo.
Vini, é inacreditável essa situação que nós estamos vivendo em relação ao OMS. E eu chamo a OMS de DMS, aí o nosso ouvinte telespectador pode escolher a palavra que quiser em relação ao D. Pode ser desorganização, pode ser desinformação. É impressionante, desde o início da pandemia, ontem no Jornal da Manhã nós tivemos a oportunidade de entrevistar o Dr. Jean Gorenstein. Ele mesmo, como médico infectologista, disse sobre a atuação pífia, ridícula de uma Organização Mundial da Saúde que deveria guiar a sociedade, direcionar a sociedade, mas não, deixa a sociedade mais confusa do que se não tivesse falado essas bobagens que tem falado todos os dias, mensagens confusas, distorcidas, e mostra, e isso é uma coisa que me chama muito a atenção, se essa fala realmente da DMS, né, a Desorganização Mundial da Saúde, for verdadeira mesmo, isso mostra para nós que esse isolamento social deveria só ter sido feito com as pessoas que não são assintomáticas. É muito sério isso que a OMS está falando. É seríssimo Paulo, isso. Ela simplesmente está dizendo que esse isolamento social não serviu de nada. Fala, Vini. Eu acho que você tem razão, e é importante a gente ressaltar aqui que a Kerkhove, ela não diz isso num pronunciamento oficial, não é uma declaração oficial da OMS. Foi uma pergunta que foi feita a ela sobre os assintomáticos, e acho que faltou um cuidado dela em fazer essa diferenciação, então, entre assintomáticos e os pré-sintomáticos, que, segundo a OMS, representam uma parcela muito maior da população e que tem um risco muito grande da propagação, da transmissão do vírus. Então, informações como essa, jogadas assim, um pouco fora de contexto, é bem complicado mesmo e deixa a população ainda mais confusa. Mas, Vini, você vai concordar comigo que ela representa a OMS? Qualquer coisa que Sim, essa mulher certeza, falar é oficial, certeza. né? Eu acho que não tem como a gente esperar uma nota oficial, sendo que a própria diretora está falando isso. A gente fica preocupado então, mas com essa confuso porque ela fala isso, depois a própria OMS apresenta uma informação de que ainda não há estudos abrangentes que possam concluir essa informação que ela passou. Então é bem confuso mesmo. Deixa eu botar aqui na nossa roda, na nossa conversa aqui, já vejo no telão, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, como é que repercutiu essa fala da OMS aí em Brasília? Olha, muito, viu? Surpreendeu. Paulo, depois da pandemia, os organismos internacionais serão diferentes. Isso já está definido. Outra definição é de que o vírus é novo e abalou não só a ciência, mas também as relações internacionais e até nacionais. Se esta definição for científica, ou seja, uma verdade científica, significa que jogamos fora tempo precioso e realmente não havia a necessidade da quarentena, que muita gente não sabe para que existe a quarentena. Quarentena não é vacina e quando as pessoas saírem da quarentena vão encontrar o vírus naturalmente. Os organismos internacionais, todos eles, né, não só a OMS, demonstraram que não são solução em tempos de crise. Em tempos de paz é muito bonito, porque faz discursos, faz até alguns estudos, mas os estudos não são partilhados com a humanidade, ou seja, depois da pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer. Quem disser o que vai acontecer na economia, quem disser o que vai acontecer na saúde, está mentindo, porque é isso aí, é uma desinformação geral, não só a OMS, também o mundo científico está perdido com relação ao vírus. Mas depois da pandemia, seguramente, os organismos internacionais serão diferentes. Não vão dominar, como era a ideia inicial de quem não tem voto, dominar governos eleitos democraticamente. Então, tudo vai mudar. A OMS se propôs a fazer uma mudança no mundo sem dados concretos e com os tais dados científicos e médicos, né? Isso assusta. Já. Perfeito. Olha, já está aqui conosco também o Denis Burgerman. Denis, bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você confia na OMS? Como é que você enxerga esses vai e vens aí da entidade? Ontem teve uma escorregada de mensagem mesmo, uma falta de clareza, mas, gente, muita atenção aqui. Não vamos disseminar desinformação, porque é isso que está acontecendo. Vamos ficar muito atento à terminologia. O que foi dito ontem num tweet? Né? A gente está lendo os estudos científicos todo dia,
os estudos científicos não devem ser jogados fora. Ontem teve um tweet de uma pessoa da OMS que gerou confusão em relação a um termo, e o termo é assintomáticos. Ela disse que o índice de contaminação de indivíduos assintomáticos é baixíssimo, mas a gente tem que ficar atento que essa palavra assintomáticos exclui os pré-sintomáticos, são coisas diferentes, assintomáticos e pré-sintomáticos. A gente sabe que no Covid, um número bastante grande de pacientes, eles não têm sintomas, eles pegam a doença e não apresentam sintomas. Alguns estudos falam em 50% de quem pega a Covid não apresenta sintoma nenhum. É desses caras que a OMS estava falando, que a contaminação é baixa. Embora a gente tenha um estudo feito na Itália, um mês atrás, com 3 mil pessoas, um estudo muito maior do que esse que a OMS cita, que fala em contaminação sim. A questão não é essa. A questão é que essa palavra assintomático não inclui os pré-sintomáticos. O que é pré-sintomático? É o cara que pegou a doença, que vai ter sintoma e que ainda não começou a apresentar sintoma. A maior parte da contaminação por Covid acontece nesse momento, nos 2 ou 3 dias antes de apresentar os primeiros sintomas. É quando as pessoas mais transmitem a doença. Então é por isso que foi muito infeliz. A gente sabe que na comunicação, ainda mais em tempos de pandemia, tem que ser muito clara, tem que tomar cuidado com o ruído da mensagem, tem que ter técnicos cuidando da mensagem. É por isso que eu fico tão enlouquecido com o fato de que hoje em dia a gente não tem nenhum técnico no Ministério da Saúde lidando com essa pandemia no Brasil. A gente demitiu há 26 dias o ministro da Saúde, ele montou uma equipe sem nenhuma pessoa da área da saúde, e daí a mensagem vem toda atabalhoada. É por isso que o Brasil tem sido o pior país do mundo ao lidar com essa pandemia. Mas assim, não vamos difundir mais desinformação ainda. Não é verdade que a OMS disse que assintomáticos não transmitem. Isso não aconteceu ontem. Fiquem de olho na cobertura de hoje. Essa cobertura vai ser corrigida. Eu estou acompanhando aí os tweets da Maria. Mas se vai ser corrigida, significa que ela falou, Denis? Então não precisa ser corrigida. Ela falou uma mensagem com ruído. Ela falou uma mensagem com ruído. E ruído não deve ter numa pandemia. Perfeito. Agora, desinformação do presidente é terrível, né? Okay. Não é verdade o que ele postou. E assim, não é verdade que a OMS pediu desculpas pela hidroxicloroquina. Tem muitos estudos com hidroxicloroquina, nenhum comprova a eficiência. Okay. Vários deles apontam para um risco aumentado. E teve um estudo que tinha problemas metodológicos. Os estudos estão sendo publicados antes de checagem por pares, porque não dá tempo, porque a gente está no meio de uma pandemia, a gente tem que ter informação rápido. Esse discurso foi tirado, esse estudo foi tirado do ar. Tem outras pessoas para falar também. Perfeito. Não vamos difundir desinformação. Okay. E vamos mediar, né, Paulo? Não toma partido. Okay. Você tem que olhar os fatos. Seja um mediador. Mediador não estou tomando partido. Eu estou indo aos fatos. Exatamente o que você falou. Vamos lá, Adriles. Quem diria que Denis Russo seria um negacionista das informações disseminadas pela própria OMS, portentora do princípio da ciência ou pseudociência. Peraí, gente. Só um minuto, Denis. Só um minuto, por favor, Denis. Respeita a voz das pessoas. Você teve a oportunidade de falar, vamos lá. O Denis Russo pode dizer, e eu concordo com ele, que a ciência é um conjunto de hipóteses testadas ao longo de um tempo vasto de pesquisa. Só que o que a OMS fez, meu caro Denis Russo, foi transformar toda a humanidade no mundo em cobaia, fazendo a apologia de um tipo de isolacionismo que agora está sendo francamente contestado dentro da própria OMS. Ora, não importa se em 2, 3 dias os pré-sintomáticos não se confundem com os assintomáticos durante 10, 15, 20 dias, não apresentam sintomas e, segundo essa moça, que eu esqueci o nome, falou que exatamente não transmitem ou transmitem rarissimamente. Ou seja, se isso vier à tona de maneira clara, parece que a OMS está indo e voltando, exatamente porque tem medo dessa verdade, se não era muito simples, faz uma pesquisa com os confinados, com as pessoas confinadas que são infectadas. Metade morreu dentro de casa em asilos como a Suécia, 2/3 morreram dentro de casa como em Nova York. Ou seja, há uma coisa muito obscura, numa zona muito obscura, na falta de pesquisa sobre a relativização desse isolacionismo. Ou seja, a confirmar essa fala dessa diretora da OMS, você, meu caro, que ficou confinado, que perdeu emprego, que ficou angustiado, que perdeu sua liberdade de ir e vir, que perdeu seu emprego, sua capacidade de sustento à sua família,
Você, minha cara, que foi agredida dentro de casa devido exatamente à propulsão das doenças psíquicas que o isolamento faz, você foi feito de bobo. Não era pela ciência, era por uma pseudociência que se arrogava em certeza absoluta, que deixou confinado, enclausurado dentro de casa, impedido de prover seu próprio sustento. Ou seja, te condenaram ao empobrecimento, a falta de liberdade, a perda da sua individualidade em nome de um projeto globalista de poder, que agora está sendo completamente contestado. Como é que a gente vai dar a nossa liberdade, aos nossos governos, nossa capacidade de escolha a organismos que não têm o menor senso de escrúpulo de lançar uma certeza absoluta em cima do isolacionismo e trancafiar o mundo inteiro, condenando o mundo à miséria, à pobreza, à fome e à morte. Ou seja, a OMS, ela sim que pode ser chamada de genocida. E esses políticos que falam em nome da ciência, esses pseudo-jornalistas picaretas que falam em nome de uma ciência que nunca foi comprovada, faça como os versos do Augusto dos Anjos, entendeu? Apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Esses populistas, cientistas, pseudo-jornalistas, pseudo-cientistas, pseudo-políticos te enganaram, te deixaram preso em nome de uma coisa que se arrogava chamar ciência, que era simplesmente pretensão em te isolar e te controlar. Vou pedir, por favor, para que os nossos debatedores aqui sejam mais concisos para a gente ter oportunidade de ouvir a todos. Eu queria ouvir a opinião da Paulinha. Vamos lá, Paulinha. Eu não escarro a boca de ninguém, tem uma pandemia. Eu acho que querer bater na OMS é perder um pouco do foco do problema, né? A gente está vivendo uma pandemia, como todo mundo admite, os conhecimentos estão tentando se concretizar em tempo que a gente tem mortos. Que é altamente contagioso, eu acho que ninguém discutir. Como acontece esse contágio, a ciência está tentando chegar num consenso. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe, mas se sabe mesmo do dado que o Denis trouxe. Quando você já está contagiado, mas ainda não tem sintoma, você está transmitindo. Então você não sabe, você está circulando na cidade, você está contagiando mais pessoas por onde você passa. Então, essa questão do isolamento social faz sentido, e tanto faz sentido que trouxe resultado na diminuição dos casos em vários lugares do mundo. Atacar a OMS pode fazer bem aí pro Adrilles, para quem quiser atacar, os médicos podem criticar, porque afinal eles fazem parte aí também desse corpo científico, mas a questão é que a gente tem um vírus altamente contagioso, e eu não entendo como é que o Adrilles, por exemplo, defende que a gente tem que sair na rua e tudo bem. Eu não consigo entender. Ué, muitas vezes você vem aqui atacar essa questão, é o isolacionismo. Paulo, é simples. Adrilles, veja o que aconteceu em cidades que lidaram com o surto. O que é que foi feito nessas cidades? Foi feito isolamento social, com muito mais respeito do que foi feito no Brasil. Nova York se atrasou em 15 dias para fazer isso, Adrilles. Não há uma insistiu em não fazer. Entre isolacionismo existe, Adrilles, essa relação não e tem um monte de dados sobre isso. Você nega isso também. É complicado lidar com você também. Você fala do caso de Nova York que as pessoas se infectaram em casa. Claro, porque quem saiu não tomou cuidado, esse vírus é contagioso, gente, é muito contagioso. Assintomático não é, Paula, a OMS acabou de falar que não é. Pré-sintomático, na Itália, amor, as pessoas ficaram confinadas e se você está contagiado agora, Adrilles, se você está contagiado agora aí no estúdio, você não tem nenhum sintoma, você está tendo contato com as pessoas, você pode estar contagiando. A OMS acabou de dizer que não, Paula. Não, ela não falou isso. Ela falou assintomáticos, não pré-sintomáticos. Você pode estar com o vírus e não ter sintomas ainda. E ter daqui a 3 dias. São 2, 3 dias.